boa noite, graça e paz, tudo bem? Muito bom, gostoso, estamos aqui de novo, né? Estávamos aqui de manhã. Quem estava aqui de manhã, gente? Olha aí, ó, o pessoal repetiu. Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente está finalizando então a nossa série aí, Descomplique Sua Vida. Eu não sei quantos tiveram oportunidade de ouvir aí as anteriores, e a gente foi falando um pouquinho sobre descomplicar o coração, descomplicar a mente, né? Às vezes a gente fica assim, muito desorientado na vida, né? Então a gente precisa aí de algumas orientações, e a palavra de Deus é onde nós temos tudo aquilo que precisamos para orientar a nossa vida. A gente deixou então para a última semana, Descomplique a Nossa Agenda, e a gente entende que talvez esse seja um dos assuntos mais problemáticos, talvez, no dia de hoje. A gente tem percebido que o tempo está voando, né, gente? Deixa eu colocar aqui uns slides aqui para gente. Olha só, você também não fica com essa impressão? A gente, às vezes, acorda de manhã, dá uma olhada naquele monte de tarefa que a gente tem para fazer durante o dia. A hora que a gente vai ver, já é a hora do almoço. Daqui a pouco já acabou o dia. Edu, acabou o dia. Fala, caramba. Aí você vai olhar, não fiz metade do que era para eu ter feito. Daqui a pouco acabou a semana, já é sexta-feira. Hoje é 29, já acabou o mês. Né? Acabou janeiro já, gente. Daqui a pouco já entra aí o carnaval, já entra a Páscoa. Daqui a pouco a gente está na festa junina, de chapeuzinho, né? E daqui a pouco a gente já está se preparando para o Natal. E acabou o ano de novo. É impressionante como as coisas estão aceleradas. Ou essa é uma impressão só minha? Não é possível. A gente parece que as coisas estão andando muito rápido. E uma grande questão para nós é como é que eu administro a minha agenda? Eu fico também muito preocupado com esse tema. Muito bem. Agora, essa impressão que a gente tem, ela muito por conta dos dias de hoje. Hoje, por exemplo, as viagens são muito mais rápidas, né? Antigamente demorava-se semanas para ir para um lugar, né? Não tinha carro ainda, você ia na montaria, você andava a pé, né? Hoje em dia as coisas estão muito rápidas. Eu fui pesquisar, o homem hoje percorre daqui até a Lua em 4 dias. São 3.800 quilômetros de distância. É muita coisa. Aliás, 380 mil quilômetros de distância. 380 mil, gente, é muita distância em 4 dias, né? E aí eu dei uma olhada, há 200 anos atrás, a gente acabou de festejar os 200 anos aí da independência, e aí eu fui ver essa viagem que Dom Pedro fez do Rio para São Paulo, para proclamar a independência aqui. Ele demorou 6 dias. 6 dias para vir do Rio para cá, que dá uns 600 e poucos quilômetros. E hoje o homem chega na Lua em 4 dias. Então percebe como as coisas estão muito mais aceleradas. As nossas informações hoje, elas estão superabundantes, né? Eu era da época que eu ia na biblioteca, precisava pesquisar lá, eu separava um livro, precisava ver se ninguém tinha pego ele antes, não é? Senão eu ficava esperando a pessoa devolver o livro para a biblioteca, que era só aquele livro que tinha que fazer aquela pesquisa que a professora mandou. Então eu não tinha outra opção. E aí eu pegava aquele livro, consultava, devolvia. Era muito mais lento as coisas, gente, é impressionante. Aí hoje você entra aqui no Google Notícias. Meu Deus do céu, você não dá conta de ver a notícia. Você não dá conta de saber de tudo. É tanta coisa que vem aqui, o seu algoritmo vai te mandando um monte de coisa que você precisa filtrar, mas você não consegue. Isso dá até uma ansiedade. A gente fica até meio, né, tentando absorver todas essas informações. E a gente tem muitas escolhas hoje, né? Tem muitas escolhas. Antigamente, a gente não tinha opção, né? Eu lembro que na escola, todo mundo só usava um tênis, que era o Bamba. A gente ia de Bamba, com o uniforme da escola, comprava um, tal, e olha, se sujasse, apanhava em casa. Porque o Bamba era branco, entendeu?
Então não podia sujar. Agora, e hoje? Hoje a gente tá cheio de opções, gente. A gente abre alguma coisa para comprar, é impressionante. Eu fui comprar um tênis de corrida, eu falei aqui de manhã. Abriu um monte de opções, eu fiquei perdido. Perdido. Eu gastei ali umas 4 horas. Porque você tem que entrar, ver a característica, para que serve, é média, é longa distância, o solado, a palmilha, ou não sei o quê. Gente, eu fico perdido, não é? Aí você vai querer fazer um prato, uma sobremesa no fim de semana. Aí você fala assim, vou pegar uma receita de pudim, né? Deixa eu olhar lá no YouTube. A Cidinha é craque no YouTube, ela pesquisa lá, vê tudo, tal. Aí, vou lá, pesquisa de pudim no YouTube. Gente, quantas receitas vão vir de pudim? Umas 200. Você entendeu? Então é muita opção. É pudim de milho, é pudim de leite condensado, é pudim só de leite, é pudim de pão, é pudim, entendeu? Vai no forno, não vai no forno, bate, não bate, liquidificador, batedeira, tal. Você fica perdido. Então as opções são muitas. E tudo isso vai tomando o quê? O nosso tempo. E a comunicação hoje ela é instantânea. Antigamente você escrevia uma carta, 15 dias para chegar, 15 dias para voltar, entendeu? A informação demorava demais. Hoje você faz uma videochamada com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, na hora. Então tudo isso vai gerando em nós uma aceleração. É impressionante. O nosso coração fica acelerado, a nossa mente fica muito acelerada. E para ajudar em tudo isso, nós somos o segundo povo que mais consulta redes sociais no mundo. Eu trouxe essa pesquisa aqui, olha, os 10 países que passam mais tempo nas redes sociais. E o Brasil é o segundo. Em média, o brasileiro fica 3 horas e 45 minutos nas redes sociais. Eu fiquei assustado com esse número. É muita coisa. A gente só perde para Filipinas. É impressionante que não tem um país desses 10 aqui, da Europa, dos Estados Unidos, países ricos, é impressionante. Eu não sei o que esse pessoal deve estar produzindo em vez de ficar consultando a rede social, né? Até por isso que o país avança mais. Então a gente fica aí. Agora, pessoal, tudo isso daí, então, é uma tomada de tempo gigante para nós. E a nossa agenda vai ficando cada vez mais curta. A nossa agenda vai ficando mais curta. A pergunta que fica é, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso de todas essas escolhas que o marketing me joga, me sugere, né? Será que eu preciso saber todas as notícias? Será que eu preciso conhecer todas as músicas? Será que eu preciso, né, estar por dentro de todas as fofocas do BBB e de todas as séries? Será? Ou será que isso é uma pressão que vem sobre nós externa, da sociedade, do meio, do ambiente, e muitas vezes isso acaba nos prejudicando? Agora, olha que a gente olha para isso daí, por que o ser humano, então, está vendo o tempo passar? E o que faz essa busca incessante do ser humano para preencher a sua agenda? O que faz? Basicamente, esses 3 pilares aqui estão focados na busca do ser humano. Geralmente, o ser humano está buscando prazer, pertencer ou poder. Ou os 3 ao mesmo tempo. Pode olhar aí a sua agenda que você vai perceber. Olha para as pessoas do seu lado, vê como elas gastam o seu tempo. Geralmente elas estão buscando prazer. Deixa eu ver qual é a próxima série que eu vou assistir, a minha próxima viagem, deixa eu ver o próximo filme, deixa eu ver o que eu vou comprar. É isso. Não tem nada de errado, mas vai olhando qual é a busca do ser humano. Ou pertencer. Eu preciso saber o que o pessoal está comprando, está vestindo, está usando, está ouvindo, porque a galera não posso ficar fora, tal, então eu preciso pertencer a esse grupo. Ou eu preciso ir buscar um outro curso, eu preciso fazer aquilo que o cara está fazendo, eu preciso comprar o carro que o cara tem, porque eu tenho que ter poder, tenho que ter status, tenho que estar na mesma posição que o outro, e aí eu fico me comparando com as pessoas, e aí eu também fico nessa busca incessante. Prazer, pertencer e poder. O que isso gera em nós? Gente, isso gera uma inquietação na nossa alma gigante. Porque nada disso vai nos satisfazer. A gente vai continuar buscando, a nossa agenda vai continuar lotada, a nossa mente,
né? O Augusto Cury fala sobre isso, que existe um transtorno, é a síndrome do pensamento acelerado. A gente está sempre querendo dar um passo maior do que a gente pode, e a nossa mente não descansa, a nossa mente não relaxa. Tem pessoas que não conseguem relaxar nem na hora de dormir. E o sono e o descanso foi colocado por Deus, essa chavinha para desligar aí, é porque é necessário. O seu organismo precisa desse tempo de restauração. A sua mente precisa fazer uma faxina. Os neurônios, precisa tudo dar uma limpadinha aí, ó. Então, as pessoas ficam aceleradas, ficam muito aceleradas. E aí gera, então, esse cara aí que ele é super atarefado. A gente olha para um cara desse aí e fala, uau, meu, esse é o modelo que eu quero seguir. O cara está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, esse é um cara de sucesso. Entendeu? Então, enquanto o cara atende um aqui, ele liga para o outro lá, ele fecha um negócio aqui, ele resolve lá, aí ele vê se o filho está na escola, ele vê quem chegou, tal, não sei o quê. As mulheres são craques nisso daí. E aí, se gabam disso. Muito bom. Não, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Você só faz uma coisa, você não consegue fazer 2, entendeu? Deixa queimar o feijão. Ótimo. Mas, gente, a gente tem que saber os nossos limites. A gente tem que saber os nossos limites. Então tem que tomar muito cuidado com esse super cara, aí só falta uma capa, de querer controlar todas as coisas na sua mão. Sabe? Querendo controlar todos os pratinhos. A gente não dá conta, gente. A gente não dá conta. Por um outro lado, você também não vai ser esse cara aqui, totalmente despreocupado, entendeu? Nem aí com a vida. Já que os outros estão correndo, eu vou ficar na minha, deixa os outros fazerem. Então, esses dois extremos aqui não combinam com as Escrituras. A gente vai dar uma olhada aqui agora nas Escrituras, a gente vai ver para onde que as Escrituras apontam e quais são as orientações para a nossa agenda, ok? Antes, eu quero trazer uma frase aqui do José Saramago, e ele vai nessa linha de equilíbrio aí. Ele fala, olha, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Então são duas pontas que precisam ser equilibradas. Eu não preciso sair correndo fazendo tudo, mas eu também não posso perder as oportunidades que a vida me dá. Então eu não posso perder tempo, às vezes são coisas importantes, né? Cruciais para acontecer. Uma outra frase que eu trago aqui é do Mário Lago, uma frase assim bem complexa. Diz assim, fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. É uma frase para a gente pensar. Eu fiquei pensando no fim de semana nela. Ainda não cheguei a uma conclusão. Quem conseguir saber o que ele quis dizer aí, depois vocês me falam, gente. Mas é interessante para a gente ver isso daí. Agora, a gente pensa que tudo isso é questão da vida moderna. É só agora que o pessoal está correndo. Antigamente era tudo tranquilo, as pessoas só na roça, não é? Antes da tecnologia, não se preocupava com nada. Plantava 3 meses para nascer, tá tudo tranquilo, ficava lá olhando o matinho, ver se cresceu, lá botava aguinha. Gente, o ser humano nunca foi diferente. A mente do ser humano, ela sempre quis mais. Ela sempre quer mais. E Sêneca, um cara que é contemporâneo de Jesus, há 2000 anos atrás, de uma linha de pensamento filosófica grega, do estoicismo, eles olharam para isso. Ele olhou para a sua época, há 2000 anos atrás, ele falou isso daí, olha, vocês estão perdendo o dia na expectativa da noite. E vocês perdem a noite com medo do amanhecer. Mas todo o futuro é uma grande incerteza. Vocês precisam viver o imediato. Por quê? Porque o ontem não dá para viver, ele já foi. O amanhã, ele ainda não existe. O que sobra para nós? O hoje. Nós precisamos pensar no presente. Então tem muita gente focando no amanhã, diz Sêneca, se preocupado com o amanhã e esquece de viver o hoje. E aí o amanhã vai ser desastroso. Por quê? Porque o que eu teria que ter feito hoje eu não fiz. Eu estava preocupado com o amanhã. E tem muita gente pensando no passado. O que eu deveria ter feito? Mas aquilo não volta mais, o passado. O que eu tenho hoje é o presente. Então, é por isso que o nome hoje, presente, é uma dádiva de Deus, né?
é uma dádiva que Deus nos deu, é um presente. E ele está aqui para ser vivido. Percebem como isso faz sentido para nós? Muito bem. Voltando um pouquinho mais no tempo, a gente vai encontrar Moisés falando sobre isso. Olha só, já estamos voltando a mais de 2.500 anos atrás, para vocês verem que isso não é uma preocupação recente da humanidade. Moisés, no Salmo 90, ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então há sabedoria na humanidade quando ela entende, quando os homens entendem como se deve viver os seus dias. Esse contar os dias aqui não tem a ver com 1, 2, 3, 4. Esse contar os dias aqui tem a ver com a sabedoria para eu entender o momento certo de agir. É isso que Moisés está falando aqui. Quando a gente olha para o sábio, lá em Eclesiastes, olha que interessante no capítulo 8. Ele fala assim: a pessoa que tem sabedoria, ela sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Então tem muita gente fazendo a coisa certa no momento errado. E tem muita gente fazendo no momento certo a coisa errada. A forma errada. O que isso gera? Gera uma agenda totalmente desorientada. Você fica remando para todo lado e não alcança o objetivo. Então, a sabedoria que vem de Deus, porque esse mesmo sábio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, então essa sabedoria que vem de Deus é que orienta o homem a saber a forma e o momento de agir e de fazer todas as coisas. Agora, diante de tudo isso, a gente faz essa pergunta: será que eu tenho tido sabedoria para planejar a minha vida? Quando você olha para a sua agenda aí, meu querido, será que a sua agenda é feita com sabedoria? Ou será que você está só apagando incêndio? Ou será que você está só fazendo as coisas que precisam ser feitas emergenciais? Isso aqui eu preciso pagar, isso aqui é o dia, porque eu não paguei antes, eu não me planejei, então hoje é o último dia, se eu não pagar, eu vou pagar a multa, e eu preciso fazer isso, eu estou atrasado com a minha consulta, nossa, o médico mandou eu fazer aquilo, não fui fazer, já tem 3 meses, já expirou o prazo, e aí você entra nessa ansiedade doida por falta de planejamento. Muita gente está nessa linha. Então a gente vai agora entrar no Novo Testamento, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a visão neotestamentária para esse tema chamado tempo. As Escrituras falam muito sobre o tempo. Mais de 130 vezes no Novo Testamento é abordado o tema tempo. Na maioria das vezes, são essas 2 palavras que a gente vai olhar aqui agora. Foram traduzidas por tempo para o português, mas elas têm conotações totalmente diferentes. A primeira palavra no grego, que é traduzida para tempo no português, é cronos. Essa palavra aí, ela significa o seguinte: é o tempo do relógio. É o tempo que eu consigo marcar. Ok? Então eu olho lá o calendário do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, eu estou marcando os meses. Eu olho para o relógio, eu vejo as horas, eu estou marcando as horas. Eu olho para as estações, eu consigo marcar as estações, primavera, verão, outono, inverno, fecha o ciclo, vira o ano. Tudo isso que eu consigo marcar é cronos, é algo cronológico. Quando você faz um cronograma, você faz várias tarefas, várias caixinhas, tudo com prazo, começo, meio e fim. Isso é um cronograma. Tem que ter prazo, tem que ter hora para começar, para acabar, dia, entendeu? Você tem que dar satisfações sobre aquilo. Agora, existe uma outra palavra que aparece mais ainda do que cronos, que é kairos. Não sei quem já ouviu falar dessa palavra, mas essa palavra, ela tem um sentido totalmente diferente. O kairos não tem nada a ver com tempo, com marcação. O kairos tem a ver com momento.
com oportunidade. Ok? Então, por exemplo, vamos dizer que seja o tempo de você cuidar da sua família. É um tempo cronológico? Não. É um kairos, é uma oportunidade, é um momento da vida que você tem que cuidar de filhos pequenos. Vamos dar esse exemplo. Você não vai cuidar de filhos pequenos a vida toda. Por mais que tem pais que têm filho pequeno e acha que não acaba nunca essa fase, acaba, Brunão. Daqui a pouco as meninas cresceram. Daqui a pouco elas estão casadas. Daqui a pouco é os netinhos lá te visitando. Cara, se prepara. Então, o momento agora dos pais que têm filhos pequenos é um momento de cuidar das crianças. É um kairos, é uma oportunidade que você está tendo para isso. Ok? Às vezes é um momento de você cuidar de alguém que está doente na sua família. É um momento. Às vezes é um momento de você ter que ganhar dinheiro na vida. Tem esse momento também. Preciso produzir, preciso fazer, preciso correr atrás, porque lá na frente não vai dar mais. Então é o momento de eu produzir. Eu preciso gerar renda, preciso gerar receita. É o momento de eu estudar. É o momento de eu investir, né, fazer um curso e tal. Tudo tem momentos na vida. Esse momento é o kairos. Não tem tempo, não tem prazo. Mas tem oportunidade, você não pode perder. Entendeu? Você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, muito bem. Eu quero trazer então um texto aqui, que é de Paulo, lá em Atos 20, 24. E ele vai falar muito bem sobre isso que a gente está pensando aqui nessa noite. Ele diz assim, olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que ele não está preocupado com o cronos. Ele não está preocupado quanto tempo ele tem de vida. Quando ele fala assim, a minha vida não é preciosa, é assim, se Deus quiser me levar amanhã, ele pode levar. Eu não faço questão disso. De tempo, de dia. Não, eu quero ficar aqui muitos anos. Não, eu não posso ir embora antes de ver os meus filhos na faculdade. Não, eu não posso ir embora antes de casar, antes de comprar a minha casa, antes de ir para a praia. Eu quero ter uma chácara. Eu não posso morrer antes disso. É um grande sonho, uma realização. Entende? Tem muita gente focado nisso. São projetos humanos. E o cronos não pode acabar antes que ele conclua. Então eu preciso me formar, eu preciso... Senhor, não me leva não, porque eu ainda não casei, eu ainda não tive filhos. Então você está preocupado com a sua vida. Sua vida é muito preciosa. Deus não pode tomá-la agora. Tem gente assim ou não tem? Tem. Muitas vezes a gente está numa situação dessa. Mas Paulo fala assim, eu não tenho a minha vida mais por preciosa. Senhor, se o senhor quiser me levar hoje, pode levar. Contanto, olha só que interessante, que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Então, Paulo não está preocupado com a quantidade de dias que ele vai ter aqui. Ele está preocupado se ele vai ou não cumprir a missão. Olha a diferença. Então é o seguinte, Deus pode me levar hoje, amanhã, eu não estou preocupado com isso. O cronos não faz a diferença para mim, mas o kairos, o que é o tempo oportuno que Deus tem me dado para eu impactar essas vidas, para eu levar o evangelho, para eu construir essa carreira, para eu expandir o reino de Deus, para eu servir os meus irmãos. Este kairos, esse tempo oportuno que Deus me deu, eu não posso perder. Eu não posso perder essa oportunidade. Se eu perder essa oportunidade, a minha vida não valeu de nada. É isso que Paulo está falando aqui. Então isso é uma grande lição para nós, gente. Mas é uma lição gigante para nós. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a quantidade de vida que a gente vai ter, mas a gente não para pensar em como eu estou vivendo estes anos aqui. O rei Ezequias também queria mais anos para viver. A gente tem essa história lá no Velho Testamento. O rei Ezequias foi um rei que até
durante um bom tempo, foi alguém que conseguiu levar o povo de Israel a adorar a Deus. Ele fez mudanças, ele fez reformas, ele fez a nação prosperar e ele fez o povo servir a Deus. Então, ele soube aproveitar o kairós dele por muito tempo. Mas chegou em algum momento, ele adoeceu. E Deus mandou o profeta ir lá falar para ele que o cronos dele tinha acabado. Falou, olha, o Senhor me mandou aqui, Ezequias, coloca a tua casa em ordem que você vai partir. Acabou o seu ciclo da vida. Ele poderia ter já satisfeito. Poxa, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, o Senhor está me levando, glória a Deus por isso. Não, mas ele foi orar a Deus. E ele foi chorar diante do Senhor. E ele foi reclamar porque o Senhor estava acabando com o ciclo da vida dele. Falou, Senhor, não, o senhor sabe, o senhor não lembra de o que eu fiz? Olha o quanto que eu servi, sabe? Em outras palavras, o senhor está sendo injusto. Eu preciso viver mais. Eu preciso viver mais. Está cheio de gente querendo viver mais. E aí aí Deus acrescentou 15 anos para a vida dele. Olha só que interessante. Deus acrescentou 15 anos na vida do rei Ezequias. E aí sabe o que ele fez com esses 15 anos? Não aproveitou as oportunidades de Deus. Nesses 15 anos ele se perdeu. Nesses 15 anos ele começou a se orgulhar do império que ele havia construído. Ele começou a se exaltar. Ele começou a falar para todas as nações o quão grande ele era. E esse orgulho subiu no coração dele, ao ponto que ele levou até os espias da Babilônia para dentro do seu palácio e contou todos os seus segredos. E foram esses babilônicos que invadiram depois Jerusalém e tomaram todos os tesouros. E nesses 15 anos ele teve um filho na velhice, chamado Manassés. Foi o pior rei de Israel. Então percebam que a quantidade de dias que ele queria mais não resultou em qualidade de vida. Então, essa ideia de que a gente precisa ter um cronos maior, eu preciso de mais dias, mais tempo, eu não posso morrer antes dos 80, dos 90, isso é uma grande besteira. Se eu não estiver cumprindo o kairós de Deus, a missão de Deus, se eu não estiver aproveitando as oportunidades que Deus me dá. Então, essa é a grande temática sobre tempo nas Escrituras. Eu lembrei de manhã a genealogia de Caim e de Sete, o seu irmão. Quem lembra de Caim? Caim matou Abel. Foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Então, Caim foi o primeiro homicida da terra. Ele matou Abel. E aí depois o capítulo 4 de Gênesis vai falar da genealogia de Caim. E aí fala, Caim gerou tal, que depois gerou tal, aí nasceu tal, depois nasceu tal. E aí vai falando dos filhos, dos netos, dos bisnetos tal de Caim, aonde eles habitaram, tal, não sei o quê. Beleza. Aí vai para o capítulo 5 de Gênesis e vai falar sobre a genealogia do seu irmão Sete. Deus deu um outro filho para Adão e Eva, chamava Sete. E esse serviu ao Senhor. Esse aproveitou as oportunidades de Deus. Esse realmente ele leva a linhagem do Senhor. E aí a gente vai ver lá que a genealogia dele é diferente. Toda ela contada com dias. Olha, então Sete viveu tantos anos, aí ele gerou fulano que viveu tantos anos, que gerou fulano que viveu tantos anos e morreu tal. E aí vai contando toda a história tal. Isso dá uma impressão de que os dias de Caim e da genealogia dele, que estava distante de Deus, não tiveram muita importância, nem foram contados. Percebe? Como às vezes a gente fica tão preocupado com viver a nossa agenda, e para Deus os nossos dias não estão sendo nem relevantes, porque a gente é muito egoísta muitas vezes. Um outro texto aqui, que o autor de Hebreus fala no capítulo 5, que nos alerta. Ele fala assim, olha, depois de tanto tempo, e essa palavra é cronos, depois de muitos anos, vocês já deviam ser mestres.
mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Então esse texto está dizendo o seguinte: Deus tem dado muito tempo aos seus filhos, muito tempo, muitos anos de aprendizado, né? E o que você tem feito com isso? Essa é a questão. Paulo olha para esse povo e fala assim: mas eu tenho ensinado vocês há muitos anos, vocês já deveriam estar ensinando outros. Vocês já deveriam ser mestres, mas eu ainda estou tendo que ensinar as coisas básicas do evangelho para vocês, depois de muitos anos de cristãos. Então eles tinham muito cronos com Deus, muitos anos com Deus, mas não estavam aproveitando as oportunidades de aprendizagem que eles estavam tendo. Eu não sei se eles faltavam na escola bíblica, eu não sei se eles não tinham um grupo de oração, eu não sei se eles não frequentavam pequenos grupos, porque não tinha tempo, né? Não tenho tempo, reunião durante a semana, estou sem tempo, estou cansado, tal. Você vai botando outras coisas na sua agenda e as prioridades do reino de Deus vão ficando para depois. Elas vão ficando para depois. Depois eu vou, outro dia eu vou, quando eu descansar eu vou, quando eu acabar aquilo eu faço. E aí você nunca faz, porque o ser humano ele é assim. Né? A espiritualidade, se ela não for desenvolvida, ela fica preguiçosa. É claro que a carne vai te dar outros prazeres momentâneos, vai te satisfazer com outras coisas que vão te iludir. E você acha que aquele caminho é o da satisfação. Então, é muito gostoso quando eu sou incentivado a assistir algo ali, a estar num momento, a uma festa. São sensações que vão nos iludindo, vão dando um prazer momentâneo, mas elas não geram a eternidade e a satisfação com Deus. Não geram. Pelo contrário, eles te distraem. Então, esse texto fala sobre isso. E o outro, olha que interessante, em Apocalipse. João estava lá com Jesus e tem essa fala de Deus a uma das igrejas lá do Apocalipse. Ela fala assim: olha, eu lhe dei tempo, diz o Senhor. Eu lhe dei cronos, anos, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. Porém, vocês não quiseram deixar a imoralidade. Então, olha a insistência que Deus nos faz para que a gente se arrependa, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Ele vai dando tempo. A grande questão é o que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado. Porque de nada adianta tempo na caminhada de fé se você não abandonar a imoralidade, não abandonar o pecado e não crescer espiritualmente. É isso que os textos estão dizendo. Então a pergunta que fica é essa: será que eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado? É uma reflexão que cada um tem que fazer. Eu não sei as oportunidades que Deus tem te dado. Eu não sei os momentos oportunos que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Eu não sei. Às vezes é uma pessoa do teu lado para você impactar. Às vezes é um vizinho problemático, mas ali é uma situação que você vai crescer, ajudando aquela pessoa. Às vezes é um parente ferido, machucado, às vezes emocionalmente, às vezes até fraco espiritualmente. São oportunidades que Deus vai nos dando. Só que se a gente não estiver ligado com Deus, a gente deixa passar. A gente fica distraído. Sabe, aquelas pessoas atarefadas com muita coisa? Vocês lembram do encontro de Jesus com Marta e Maria? Aquilo estava falando sobre isso, gente, sobre aproveitar oportunidades. Porque a Marta estava cheia de tarefa para fazer. O Cronos, a agenda dela estava lotada. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e é limpeza, e é aquilo, e aí é o almoço, e é não sei o quê. Depois eu tenho que preparar o quarto, tal, não sei o quê. Era tudo coisa muito boa. Mas, gente, existia um tempo oportuno que precisava ser aproveitado. O Deus estava encarnado na casa dela. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ter Jesus comendo na casa deles? O próprio Deus, quantos? Poucos.
Jesus parou o que ele estava fazendo para ir na casa de Marta e Maria para conversar com elas. E Marta, com a agenda lotada, falou: Jesus, não tenho tempo para o Senhor agora. Eu estou cheio de coisa para fazer. Ninguém vai fazer por mim. Esse é o discurso dos atarefados. Eu preciso correr, fazer, porque ninguém vai fazer por mim. A pergunta é: eu preciso fazer tudo isso? A gente entra, nessa paranoia. Isso nos consome. Consome a nossa energia, consome a nossa força, consome a nossa mente, consome. E aí Maria, o que ela fez? Ela falou: não posso perder essa oportunidade. O mestre está comendo na minha casa. O mestre veio passar um tempo comigo. Jesus está aqui falando coisas que todo mundo queria ouvir. As pessoas ficavam brigando na rua para ficar mais perto de Jesus, para ouvi-lo. E ele está aqui sentado do meu lado. Eu não posso perder esse tempo por nada. Como é que estão as oportunidades que Deus tem nos dado, gente? O que você tem feito com elas? Isso tem muito a ver com descomplicar a sua agenda. Muito bem, 3 textos então vão nos apontar fortemente para esse Kairós. E eu já vou finalizar com esses 3 textos. O primeiro é Efésios capítulo 5. Então ele fala assim, olha, Paulo escrevendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha a palavra traduzida aí do Kairós. Em outra tradução é tempo oportuno. O momento que Deus deu. O sábio vai saber aproveitar ao máximo cada oportunidade. O insensato vai deixar passar. Vai desperdiçar. Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para aquele momento na sua vida. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei. Muitas vezes Deus prepara situações para falar conosco. Vocês lembram de Paulo na prisão? Era um momento difícil para ele. Ele estava encarcerado. Ele poderia estar pensando que o tempo dele estava passando, o Cronos, e que a vida dele estava ficando sem sentido. Que ele estava desperdiçando o tempo à toa. Senhor, ele poderia orar desse jeito. Talvez muitos de nós oraríamos assim, olha: Senhor, o Senhor não sabe as igrejas que eu fundei? Senhor, eles precisam de mim. Eles são novos na fé. Deus, aqueles irmãos lá de Corinto, aqueles irmãos lá de Filipos, Senhor, eles precisam de mim. Pai, por que eu estou aqui preso? Que injustiça! Quanta gente ruim solta! E eu que sou bom, que sirvo ao Senhor, estou preso, impossibilitado de fazer as igrejas crescerem. Muitos de nós oraríamos assim. Mas Paulo compreende a vontade do Senhor. E ele percebeu que ali era um momento que ele precisava dar uma segurada. Porque se ele estivesse viajando para lá e para cá, nas viagens missionárias, ele não teria tempo para fazer o que ele fez nas prisões. Sabe o que ele fez? Escreveu cartas. E essas cartas são a grande maioria do que nós temos como Novo Testamento hoje. Se ele não tivesse escrito estas cartas na prisão, nós não saberíamos grandes verdades espirituais, orientações para as igrejas, como conduzir, como conhecer, como atuar, como agir, como Deus se revela. Nós não teríamos. Isso teria se perdido. Então, compreender a vontade do Senhor é muito importante para nós. A gente não pode deixar passar. Agora, o segundo texto é interessante, porque ele vai adicionar aqui um ingrediente. E ele vai falar assim, olha, o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13 está falando sobre amar o próximo. Pois vocês leiam. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Todas. O amor cumpre tudo.
Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. Ou seja, as coisas estão acontecendo. O tempo está se esgotando. Olha a palavra kairos aí. O tempo, qual é esse tempo? É o dia, o mês, o ano? Não. É a oportunidade que nós temos de amar o próximo. É isso que o texto está falando. Vocês têm uma oportunidade que Deus está dando para vocês impactarem vidas, para vocês alcançarem pessoas, para vocês servirem os outros, para vocês amarem como eu vos amei. Esse é o momento que eu dei para a igreja. Então é o momento oportuno, é o kairos, para vocês amarem as pessoas. Ele está se esgotando. Então, olha o ingrediente aí, despertem. Ei, você que está dormindo, você que está sonolento na fé, você que não está percebendo o agir de Deus, Paulo está falando, desperta, meu querido, desperta. A vontade do Senhor para a sua vida, para o seu tempo, é que você esteja vigilante, atento, os olhos abertos, os ouvidos, ouvindo a voz do Senhor, aonde Deus te quer, como Deus te quer. De que forma? Eu sei que muitas vezes, gente, a nossa agenda é muito corrida. Eu sei disso. E eu não estou falando aqui que para fazer a vontade de Deus eu preciso largar tudo que eu faço. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é o seguinte: aonde Deus te colocou, aproveite as oportunidades. Ele te colocou numa grande empresa, mostre o caráter de Deus lá. Ele te colocou numa faculdade, está fazendo um curso, influencie as pessoas que estão com você. Ele te colocou numa região, num bairro, num condomínio, faça a diferença com os seus vizinhos. Ele te colocou aonde? Aonde você está, você não precisa sair da onde você está para cumprir o kairos de Deus. Você precisa estar só o quê? Atento, vigilante, desperte, meu querido. Deus tem um plano para a sua vida e para todos que estão à sua volta em todos os lugares onde você estiver. E por fim, esse texto ele fala o seguinte, Paulo escrevendo lá para Timóteo, já no fim da vida, ele fala assim, Timóteo, quanto a mim, a minha vida foi derramada, ela foi entregue como oferta para Deus. Eu entreguei a minha vida para Ele. O tempo, o kairos da minha morte se aproxima. Ou seja, a oportunidade que eu tive de viver está acabando. Deus me deu uma oportunidade, está acabando. Mas olha como ele viveu essa oportunidade que Deus deu. E ele fala aqui, olha, eu lutei o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu permaneci fiel. Então estas características mostram que Paulo não dormiu durante o tempo que Deus deu para ele. Mostra que Paulo estava combatendo o bom combate. Em todos os momentos ele estava lutando com a força que Deus deu a ele. Nós não sabemos quais eram exatamente os combates de Paulo. Nós temos alguns relatos aqui, mas tem coisas da alma que a gente não fala. Nós não sabemos aqui quais são os seus combates, meu querido, que você está enfrentando. Os seus combates na sua casa, na sua família, com as pessoas que você ama. Talvez os seus combates internos, das suas emoções, da sua mente. Nós não sabemos, mas saiba de uma coisa, você não pode parar de lutar. O Senhor nos chamou para guerrearmos essa guerra. E essa guerra será vencida porque Deus é o nosso general. Ele está conosco. Então, não cabe covardia no reino de Deus. Porque se você for covarde, você não está sendo covarde dizendo que, eu não tenho forças para lutar mais. Não, não é isso. Quando um cristão desiste de uma luta na vida, ele está dizendo que, implicitamente, ele está dizendo que Deus não está com ele para continuar essa luta. E isso é uma mentira, porque Jesus prometeu estar conosco em todos os momentos. Ele prometeu estar conosco. Ele falou, vai, na tua força, na minha força, pode ir, eu estou contigo. Vai ter luta, vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas eu não vou abandonar vocês.
Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Então, quando um cristão desiste de lutar, essa covardia, sabe o que é na verdade? É incredulidade. Ele não está crendo que Jesus está com ele. Porque se ele estivesse crendo, ele continuaria lutando. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Eu combati o bom combate e eu terminei a corrida. Eu não comecei e parei na metade, não. Eu não desisti. Eu continuei. Eu fiquei firme porque eu sabia que Deus estava comigo e que as oportunidades que Deus havia me dado, com certeza, gerariam um resultado tremendo para o reino de Deus. Então eu continuei. E aí eu cheguei no final e eu guardei a minha fé. Eu permaneci fiel. Eu não negociei os meus valores. Eu não abri mão daquilo que eu acreditava. Eu permaneci fiel, Senhor, fiel. Queridos, Deus tem essa expectativa conosco. Que a gente confie nele, ao ponto de continuar a nossa vida. Eu não sei se você está querendo desistir de alguma coisa. Mas se coloque diante do Senhor. Coloque tudo isso nas mãos do Pai. E saiba que Ele está contigo. Ele está conosco. Então vale a pena continuar. Então, esses 3 textos nos mostram o seguinte. É exatamente isso daqui, olha. Os 3 aspectos do Kairós. O primeiro texto diz que a gente precisa compreender o tempo de Deus. A gente precisa entender a vontade do Senhor. A gente tem que estar muito ligado para saber isso. As oportunidades que nós estamos tendo. O segundo texto diz desperta, ou seja, decida. Decida viver essas oportunidades. Se você já conseguiu compreendê-las, agora você precisa decidir vivê-las. E por fim, persevere. Persevere no propósito eterno que Deus tem para as nossas vidas. Isso faz todo sentido para nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Tem um momento com Deus agora. Senhor, nós somos tão falhos, Pai, nós somos tão pequenos, e a gente se desespera, Senhor, muitas vezes, querendo controlar as situações e tomamos decisões erradas que muitas das vezes geram consequências terríveis para nós. E nós queremos aqui, Senhor, confessar o nosso pecado, Pai. Confessar o pecado que muitas vezes nós não estamos sabendo usar, Senhor, o nosso tempo como deveríamos. Muitas vezes não somos sábios, Senhor. Somos insensatos. Agimos como loucos. A nossa incredulidade muitas vezes nos leva a buscar, Senhor, prazer, poder, em tantas coisas, Pai, que nos tiram do alvo, que nos distraem, que nos fazem, Senhor, confusos. A nossa agenda fica complicada, porque a gente vai inserindo tanta coisa nela, e a gente não lembra de perguntar ao Senhor se realmente tudo isso é necessário. Nos ajuda, Senhor. Nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Nós não queremos que a nossa vida passe, Senhor, e chegue lá no final, a gente não tem o que te apresentar. Quando o Senhor nos chamar, nós não conseguiremos mostrar o que nós conquistamos aqui na terra. Os cargos, as empresas, os negócios, os bens, a poupança, o dinheiro. Não, nada disso faz sentido para apresentar diante do Senhor. A única coisa que Ele vai perguntar para nós é: o que você fez com as oportunidades que eu te dei? Com o tempo que eu te dei, com o talento que eu te dei. O que você fez com isso?
com as pessoas, as situações que eu coloquei do seu lado, para você ser sensível, para você estender o braço, para você ajudar, para você dar um telefonema, para você dizer: meu amigo, conta comigo, você não está sozinho. O que você fez quando você viu as pessoas doentes, carentes, vulneráveis ao longo da sua jornada? Você parou? Você atendeu? Você ouviu? Ou você ignorou? Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Ainda há tempo de nós corrigirmos a nossa rota. Oh, Senhor, que os nossos dias daqui para frente, Pai, sejam dias muito bem aproveitados. Que as oportunidades não sejam desperdiçadas. Que o Senhor abra a nossa mente, Pai. Nos dê sensibilidade, Senhor. Que a gente pense como o Senhor pensa. Que o nosso coração sinta como o Senhor sente. Para que a gente não deixe passar nada daquilo que é importante para o Senhor e não para a minha agenda. Senhor, faz a minha agenda o Senhor, Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.